Olha, hoje é a nossa sexta aula. Daqui uma semana e meia já tem prova, viu? Passa rápido, viu? Nossa Senhora, Aparecida. Já? Já vai ter prova? Já, dia 1º. Dessa matéria, dia 1º. Da outra, caramba! dia 28. São 10 aulas, né? Praticamente. Muito rápido. Ah, seu ano já tá aí. Final do ano já tá aí. Já tá, daqui a pouco Eu tô travando, professor. É só o meu. Oi? Quer falar de novo, Nath? Professor, eu vou pegar o carregador do meu notebook, já volto. É, tranquilo. Então, mas o Tô ano... escutando o que a senhora tá falando. O meu? Não deu para entender. Queria falar alguma coisa? Não? Então, vamos começar, né? Até já coloquei já para gravar já. Mas essa matéria de empreendedorismo, a nossa prova é dia 1º e de direitos do consumidor dia 28. Uma semana e meia aí. Aí a gente já faz a prova já. Passa rápido. Bom, vamos falar um pouquinho hoje de ética da administração. Nós falamos aquele dia de ética de forma geral, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho da ética aí na administração. Ó, como já feito nas aulas anteriores, eu coloquei os tópicos dos assuntos anteriores, mas hoje eu não vou me apegar a eles, não. Então, mais para frente, semana que vem, a gente faz um remember de tudo de novo. Vamos aqui, falar um pouquinho da ética na administração. Para a gente começar a falar de ética na administração, é importante a gente só ter um entendimento de como que funciona os níveis de gestão dentro de um empreendimento, de uma organização. Dentro de qualquer empresa, sendo ela pequena, média, grande, nós temos os níveis operacionais, os níveis táticos, né? E os níveis estratégicos. No estratégico, nós temos ali a alta direção, a diretoria, os sócios, tá? Então, nós temos nesse nível decisões estratégicas, né? As grandes decisões, as grandes diretrizes, as metas definidas, vêm desse nível. É o proprietário, é o sócio, é o presidente, é o diretor, que define o que ele quer para a empresa nos próximos anos. Então, a esse grupo de profissionais que trabalham nesse nível estratégico, eles não estão envolvidos com a rotina do dia a dia. Eles, às vezes, nem estão presentes na empresa todo dia. Mas são eles que tomam grandes decisões, negativas, positivas, né? De ampliar a empresa, de fazer demissões, de fazer corte. São eles que tomam essas grandes decisões. E é esse grupo de pessoas que está muito antenado ao que está acontecendo no país e no mundo. Em pequenas empresas, quem ocupa esse cargo é o dono, que muitas vezes faz o cargo do tático também, tá? Porque às vezes a empresa é pequena. Mas, mesmo que ele faça esses dois níveis, são coisas diferentes. Então, no estratégico, a gente tem grandes decisões, grandes diretrizes, e depois o tático tem que transformar essas decisões em metas, em objetivos menores, definir como fazer aquilo para que aquela grande meta aconteça, tá?
E o operacional, quando a gente fala do operacional, nós estamos falando do pessoal que é mão na massa, que está ali trabalhando, mas não só esse grupo, não é só quem está na linha de produção. Estagiários se encaixam em operacional, supervisores, coordenadores, de uma forma geral, se encaixam no operacional. Por quê? Porque como o gerente está no nível tático, o gerente ele é uma ponte entre o operacional e o estratégico, é o gerente que repassa para o operacional as grandes decisões. É o gerente que muitas vezes é cobrado pelo estratégico e tem que reverter isso em formas de metas e objetivos para o operacional. Então, todos os outros níveis abaixo do gerente, eles se enquadram no operacional. Tá? Então, é uma pirâmide e a gente consegue ver lá no topo da pirâmide, em menor quantidade, o estratégico, no meio, tático, e o maior número de pessoas trabalhando no operacional. Tá? Essa é uma divisão que ocorre dentro da organização de forma automática. Às vezes isso está bem formalizado, bem escrito no manual de qualidade, no manual da empresa, no quadro de aviso. E às vezes ela não está assim tão formalizada, mas ela acontece. Algumas reuniões estratégicas, só quem participa é o pessoal do estratégico. Não tem como levar todo mundo para uma sala, para uma reunião, para decidir coisas relacionadas a investimento, a abertura de uma nova filial, a decisão de fazer um produto novo. Então, isso é realmente estratégico. Tá? É um grupo seleto que cuida dessa parte estratégica, deixando essa parte da rotina para o operacional e deixando essa parte de controlar a rotina e de gerenciar e de comandar algumas decisões internas da empresa para o tático, que são gerentes. Essa outra figura aqui ilustra uma coisa bem interessante realmente. Aqui eu tenho o operacional, o tático e o estratégico desenhado. E as habilidades necessárias para eu trabalhar nesses níveis. Então, por aqui, nós conseguimos ter uma ideia se o nosso conhecimento técnico e as nossas habilidades comportamentais são o suficiente para a gente almejar um cargo de gerente. Porque, às vezes, a gente quer ser promovido, sonha com isso, com uma promoção, quer coordenar uma equipe, mas nos falta habilidades para esse novo nível. Então, é muito importante, até para o trabalho que vocês vão fazer, que vocês vão estar apresentando esse trabalho aí no dia 29, vocês vão definir um empreendimento, né, um negócio que vocês gostariam de abrir como empresários, como empreendedor, e vocês vão colocar lá conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, né? Então, aqui eu estou falando de questões comportamentais. Né? Para eu trabalhar no nível operacional, eu trabalhar numa área administrativa, como analista, assistente, auxiliar, supervisor, é muito importante eu ter conhecimento técnico. Né? Conhecer ferramentas, saber como que funciona questões relacionadas a atendimento à legislação, saber como funciona o equipamento. É importante eu ter esse conhecimento técnico. Mas também é importante eu começar a adquirir algumas habilidades até para eu me manter nesse emprego, mesmo sendo nesse nível operacional. Porque hoje em dia, o conhecimento técnico, um grande grupo de pessoas tem, porque eles fazem cursos, mas o que diferencia um funcionário do outro é a atitude. Né? Tem funcionário que é mais proativo, tem funcionário que é mais comunicativo, tem funcionário que tem mais iniciativa. Então,
mesmo eu tendo conhecimento técnico, eu preciso me preocupar com esse lado. E conforme eu almejo crescer dentro de um estabelecimento, de uma organização, mais eu preciso me preocupar com esse lado. Então, aqui, ó, no nível operacional, eu tenho que ter um conhecimento técnico e alguma coisa de habilidade humana, né? O que é uma habilidade humana? Eu preciso saber trabalhar em equipe, eu preciso, muitas vezes, desenvolver carisma, eu preciso desenvolver empatia, né? Porque eu estou trabalhando junto com outras pessoas, eu não estou sozinho, isolado. Então, o técnico tem um peso maior aqui nesses cargos operacionais, mas eu já tenho uma necessidade de ter umas habilidades humanas. Conforme eu almejo um cargo de gerência, essa habilidade humana, ela aumenta. A proporção de necessidade de ter habilidades humanas, ela aumenta. Se eu sou um gerente, eu preciso, por exemplo, ter uma habilidade de liderança. Se eu sou um gerente, eu preciso ter uma habilidade de persuasão. Eu preciso convencer a equipe a trabalhar em prol daquele objetivo, a correr atrás daquela meta. Eu preciso convencer as pessoas, não impondo o meu cargo de gerente, mas porque as pessoas acreditam no que eu estou falando. Né? Elas acreditam no que eu falo, elas confiam, e a partir daí eu tenho uma equipe trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Então, nesse cargo de gerência, eu preciso saber questões técnicas? Precisa, mas uma proporção menor. Porque você vai ter uma equipe para fazer a parte técnica. Você vai ter que cuidar muito, 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 muito dessas habilidades humanas. Por isso que teve uma disciplina, acho que foi gestão de pessoas, que eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês que, às vezes, a gente tem a impressão que o gerente está à toa. Só os funcionários dele que estão trabalhando lá na correria lá. Mas a função dele não requer uma rotina de atividades que todo dia tem que fazer algo. Não. A função dele requer um gerenciamento muito grande de pessoas, de resultados. Então, por isso que às vezes é comum você ver o gerente conversando muito com os funcionários, circulando ali no ambiente de trabalho, né, conversando com a sua equipe, definindo meta, cobrando meta, verificando como está sendo feito, né, orientando. Você vai ver o gerente tendo muito mais esse papel, que é o papel dele, do que ele tentar e ficar lançando algum dado todo dia. Isso é uma função de gerente. Porque o gerente ele corre atrás de metas estabelecidas pela alta direção. Quem ajuda ele a conquistar essa meta é a equipe. Então, ele tem que interagir muito bem com a equipe. Porque a equipe dele tem grupo de pessoas com perfis diferentes. Né? Só um minutinho, papai nada, baixa. Ele tem funcionários que são diferentes, né? Se você trabalha com 10 pessoas, cada um tem um comportamento. Tem pessoas que têm mais iniciativa, tem pessoas que têm menos iniciativa, tem pessoas que você vai pedir uma atividade, um serviço, ela vai te entregar no prazo, tem pessoas que você vai ter que cobrar, tem pessoas que você vai ter que ajudar. O ser humano ele é diferente. Então, esse é o papel de um gerente que está ali no nível tático e precisa apresentar resultados no final do mês para a empresa. E, a partir do momento que esse gerente ele almeja um cargo de diretoria, de presidência, aí outras habilidades são necessárias, né? Ele tem que ter, sim, essa habilidade humana ainda nesse cargo de diretoria, mas ele não vai coordenar uma equipe tão grande e ele não vai ficar tão ali próximo, acompanhando as ações e as metas. Mas ele vai estar tomando decisões para os demais funcionários seguirem. Então, aqui nesse nível de estratégico, a habilidade necessária são habilidades conceituais.
O que é isso? É aquela habilidade de você enxergar o todo, enxergar o mercado, enxergar o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro, enxergar o negócio como um todo, um contexto como um todo, entender de questões financeiras, política, economia, para poder tomar decisões. Então, vejam que nós temos aí, dentro de qualquer profissão, as habilidades. Habilidades mais simples, no nível operacional, habilidades humanas, no nível tático, e habilidades conceituais, no nível mais estratégico. Tá? E aí, quando a gente fala de habilidades, nós envolvemos a ética, né? Porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com sociedade, estamos lidando com decisões que podem afetar um grupo. E se cada um fizer o que quiser, o que achar correto, pode virar uma bagunça. Então, aí a gente tem a ética com regras determinadas, né, para que não vire uma casa da mãe Joana. Então, as empresas, elas estabelecem o seu código de ética, definem as suas regras, e aquelas regras são as regrinhas internas de uma empresa. E aí, existe um código de ética profissional também. E no nosso caso, administradores, nós temos o nosso código de ética. Nós vamos falar um pouquinho dele hoje, tá? E esse código de ética vem de encontro ao nosso comportamento. Nós estamos ou não sendo éticos na nossa fala, no nosso comportamento, nas nossas decisões. A gente precisa trabalhar com ética dentro da profissão que nós escolhemos. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui de habilidades? Não. Não. Não? Ninguém? João, Nádia, Thalia, Vitória, Poliana, Thaís, ninguém, né? Professora, eu Não. me distraí um pouco e você pode me falar um pouco dos conceituais? Conceitual é aquele nível estratégico, né? Onde encontra-se a alta direção. Diretores, presidentes, Ah, tá. são profissionais que muitas vezes não estão diariamente na fábrica, mas estão tomando decisões. Né? Essas decisões são repassadas para o gerente tem que informar a equipe, orientar a equipe, direcionar a equipe, mas essas decisões vêm lá de cima. Então, nesse nível, eu tenho que ter habilidade humana? Tenho. Mas um diretor, que às vezes não está todo dia na fábrica, um presidente, ele não está tão próximo do funcionário. Não é ele que lida com o funcionário diariamente. Não é ele que tem que ouvir o funcionário, se preocupar com em liderar aquela equipe. Ele não precisa se preocupar em entender ali que às vezes o funcionário está com problema, o pessoal em casa, está com a cabeça meio avoada. Isso é papel do gerente. O gerente tem esse papel muito forte, que é uma habilidade humana. Resolver conflitos. Imagina quando dois funcionários se pegam. O gerente tem que resolver isso. Né? Quando começa a surgir fofoca ali entre a equipe, começam a falar muito de um outro funcionário, o gerente tem que resolver isso. Resolver isso, muitas vezes, é conversar com os dois lados, baixar a poeira, apaziguar ali o clima, que às vezes está um clima mais... as pessoas estão, né, mais bravas, assim, tal, sem controle, e entender que, às vezes, ele precisa orientar o funcionário dele, né? Olha, não pode pensar assim, não é bem isso, né? Tal. E, às vezes, para tomar a decisão de mandar embora também. Então, essa habilidade humana de lidar com pessoas, todo mundo tem que ter. Mas no gerente, ela tem que ser muito forte, porque senão ele perde o controle da equipe dele. A equipe não traz resultado, a equipe derruba um gerente. Eu já vi vários gerentes saírem de um cargo porque não conseguiu ali trabalhar ali com a equipe muito bem.
Então, a habilidade de persuasão, de liderança, de carisma, vem para essa pessoa que está nesse cargo de gestão. E nesse cargo estratégico, que são habilidades conceituais, são habilidades de enxergar o todo, de enxergar um negócio como um todo. Ficar atento à economia, à política, desastres ambientais, o que está acontecendo no mundo, o dólar que está subindo, porque ele tem que achar o melhor momento para abrir uma nova filial, para abrir uma filial lá no exterior, ou até mesmo um produto novo, porque a empresa não fica estagnada, né? A tendência é que ela evolua e que ela cresça. Para ela crescer, essa decisão vem lá de cima. E esse pessoal que está lá em cima tem que ter essa habilidade, né? De enxergar o mercado como um todo, de enxergar o momento certo, o momento de colocar o pé no freio, esperar um pouquinho. Essa decisão vem lá de cima. Então, não é tanto uma habilidade do gerente, ele tem que ter um pouquinho, claro, mas às vezes não é ele que toma essas decisões, ele tem que entender. Então, essas decisões já vão vir já prontas, né? Então, são habilidades aí que a gente precisa desenvolver. Toda e qualquer habilidade, ninguém nasce sabendo. Eu falo bem em público. Mas foi muito treino, foi muito frio na barriga, foi errando, foi treinando, foi treinando, foi treinando. Eu sou tímida. Você começa a treinar. Eu não sou comunicativa. Treino. Eu não sei negociar, não tenho poder de persuasão. Treino. Qualquer habilidade que seja uma questão comportamental, o treino ajuda a melhorar. Pode ser que você continue uma pessoa tímida durante a sua vida, mas todo treino que você faz ajuda a melhorar, tá? Então, não é algo, eu nunca vou conseguir desenvolver. Não, essas habilidades nós desenvolvemos. Desenvolvemos observando os outros, desenvolvendo, reconhecendo que aquilo é fraco em nós. Eu tenho essa fraqueza, esse é meu ponto fraco. Você consegue treinar e desenvolver. Em relação à timidez, às vezes um curso de teatro, às vezes falar mais em público, enfim. Às vezes uma ajuda profissional que vai ajudar você a ter mais postura. Fonoaudióloga para melhorar o seu tom da voz, o timbre. Então, tem como treinar. A habilidade tem como treinar. E aí, de novo, a habilidade é o que mantém você hoje no emprego. Se você consegue trabalhar, ter resiliência, se você consegue ter resiliência, que é se sobressair, sobreviver naquele caos, né? Naquela situação de pressão, você consegue sair daquilo, mais rápido você consegue recuperar o fôlego e continuar. Quem fica muito tempo, às vezes, remoendo uma situação, né, demora mais e tem mais dificuldade para sobressair. Então, essas habilidades, que são questões comportamentais, é o que os gerentes observam hoje. Os funcionários têm essas habilidades, tem funcionário que tem funcionário que não tem. Como foi o nosso caso da gente ter que se adaptar do nada, quase que do dia para a noite, a essa realidade que pegou todo mundo no Brasil, né? Vai para casa, fica em casa, aula online, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. É uma adaptação. Uma das habilidades que mais está aparecendo agora, necessárias para o mercado de trabalho, é a adaptabilidade. A facilidade do ser humano de se adaptar a uma situação nova. Isso está sendo visto como algo muito positivo. Porque a gente tem uma tendência primeiro a ficar na negação. Não vai dar certo. Não pode ser assim, porque tem que ser do jeito que era. A gente, às vezes, fica muito tempo na negação. Depois de um tempo, a gente fica naquela, vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar certo? A gente ainda não está lutando junto. Aí chega um momento que você decide, bom, é para ser assim? Então vamos lá, vou dar o meu melhor da forma como tem que ser. E aí você começa realmente a avançar.
Então, quem fica muito tempo na negação, não está dando certo, eu quero do jeito antigo, não vai dar certo. Quem demora para sair desse degrau, demora para avançar. Então, qual é o melhor profissional? Aquele que fica remoendo muito problema, que fica só reclamando e não sai do lugar, ou aquele que se adapta e faz o melhor numa nova situação que, de repente, não é uma situação tão boa. Mas esse que se adapta está sendo bem visto no mercado de trabalho em qualquer área. Tá? Então, apenas a gente ficar um pouquinho atento a essas habilidades. Habilidades novas, está se falando muito. Adaptabilidade, resiliência, né? Está se falando muito de resiliência também. Então, por mais que nós não estejamos no nível gerencial, onde essas questões humanas são mais importantes, se a gente quer se manter no nível operacional ou quer crescer, a gente precisa estar de olho nisso, né? Então, vamos falar um pouquinho da ética na administração. O exercício dessa profissão, ela está muito relacionada ao compromisso moral. O administrador, quem é o elo ali do administrador, né? Com quem que ele lida? Ele lida com o cliente, ele lida com o empregado, ele lida com a empresa como um todo, ele lida com a sociedade, né? Então, ele lida com pessoas, seja na área financeira, na área humanas, na área de produção, ele lida com pessoas ali, as suas decisões ali dentro, as suas responsabilidades, está muito envolvendo pessoas que estão próximas a ele. Então, quando a gente pensa que grande competitividade coloca as pessoas em batalhas, dentro da empresa, da organização, às vezes as pessoas estão em batalhas de cargo. Quando você olha empresa a empresa, elas estão em batalhas em fatia de mercado. As empresas querem mais cliente. Existe essa disputa saudável de conseguir aumentar o número de clientes, o que, consequentemente, diminui o cliente do concorrente. Então, é uma disputa, né, dentro da área administrativa. E nessa busca, que a empresa ela busca reconhecimento, ela busca lucro, ela busca poder, ela busca prestígio, né? Então, nessa corrida pela busca, que é a sua rotina, muitas vezes ela deixa a ética de lado. Mas isso não é legal. É necessário você ter uma conduta ética com as pessoas, com os clientes, com os fornecedores, né? Para você fazer isso da melhor forma possível, né? Então, nesse cenário de corrida, de busca por crescimento da organização, a gente precisa tomar alguns cuidados. Existem os interesses da empresa e existe a forma como nós fomos criados. Nós sabemos que algumas coisas não podem ser feitas, não são corretas. Então, a gente tem que conciliar aí esse interesse pessoal, que vem da nossa criação, tá? Com os objetivos da empresa. Né? Eu não vou fazer algo errado na empresa porque eu acredito que aquilo seja errado. Então, aí começamos a lidar com a ética, às vezes de forma inconsciente, sem pensar que estamos lidando com a ética, mas pensando que aquilo talvez seja errado de ser feito. Tá? Mas estamos lidando com a ética. Por isso que é necessário o administrador agir com ética. A ética que ele foi criado, a ética da empresa, ele ter esse comportamento ético. E esse comportamento ético vai muito de encontro ao próximo, que é, quem é o próximo? É a pessoa, né? É o cliente, é o funcionário, é o fornecedor, na pessoa ali, né? Eu tenho que ter esse comportamento, eu tenho que ter esse respeito com a concorrência também. Eu não posso agir de forma desleal com a concorrência. E aí está o desafio do administrador. Por mais que ele esteja em situações que ele está disputando o cliente, disputando o mercado,
e ele tem um concorrente junto, o desafio está ali, em ele ser ético nessas negociações. Porque a administração tá dentro das negociações, né? Está dentro de várias áreas dentro de uma empresa e está focado nisso. Diferente do médico, onde a ética está muito relacionada à vida, à saúde do paciente. A nossa ética está relacionada a tudo que ocorre ali dentro e fora da organização. A nossa ética está ali nas nossas decisões ali. Nós precisamos, por exemplo, ao tomar decisões que a lei permita que sejam tomadas, tomar decisões que a própria cultura da empresa permita, né? E aonde a gente não vai realmente fazer algo contrário à nossa crença. E a ética empresarial, ela tem um pouquinho relação com a ética geral, que a ética empresarial está voltada para as profissões. Então, assim, eu tenho uma profissão e eu tenho uma classe, uma associação. Existe as associações, os comitês de administradores, as associações de administradores. Então, eu também tenho que ter ética empresarial para com essas organizações que estão relacionadas com a empresa. Tá? Então, essa conduta ética, né? Esses valores, eles têm que fazer parte da cultura. Perguntas? Não. 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 Não, nenhum. A ética, de tempo em tempo, ela evolui também. Como existe a evolução da tecnologia, a evolução da indústria, a ética ela acaba evoluindo junto. O que em algum momento não era ético, de repente, em algum momento, pode ser reavaliado. Então, por exemplo, quando lá atrás falou-se de barriga de aluguel, vamos falar assim, quando iniciou essa possibilidade lá atrás, não era ético. Não era ético trabalhar com barriga de aluguel. Hoje em dia, alguns países já veem com outros olhos e existe, sim, legalmente, por lei, formalizado o funcionamento da barriga de aluguel. Quem quer ter filho não pode e paga para outra pessoa para a barriga de aluguel. Então, a ética ela evolui também com o tempo, né? No Brasil, barriga de aluguel, acho não, tenho certeza que por lei ainda não é permitido, mas alguns países lá fora, sim. Então, hoje, qual é o grande dilema, por exemplo, na parte de saúde? É a clonagem. A clonagem humana, ela é proibida pelo Código de Ética da Medicina. Hoje é. Então, tudo que é novo, às vezes, é visto pela ética como não sendo viável naquele momento, e a ética nos diz que aquilo não pode ser feito. Não, que isso não vai mudar no futuro. Então, assim, a gente precisa entender que as mudanças que ocorrem nos trabalhos, na operação, mudam a gestão. E pode um dia mudar o que é ético e o que não é ético. Então, o Montana, ele cita até que, ele até cita algumas mudanças ocorridas no trabalho. 1979. Eu tinha 2 anos, acho que vocês nem eram nascidos. Alguém era nascido aí? Não. Então, essa época, que era criancinha, bebê, existia um grande número de pessoas ocupando a função de balconista. Tá? Depois,
esse grande número de pessoas estava mais presente no cargo de operário. Não, desculpa. O que anteriormente era o cargo de operário de linha de produção. E o que antes ainda era muito maior na agricultura. Então, quando a gente olha lá no tempo dos nossos pais e avós, aonde eles trabalhavam? Na agricultura. Depois, com a indústria, muitas pessoas migraram da agricultura para a indústria e trabalharam como operário. E aí, em 1979, né, já tinha-se um grande número de pessoas trabalhando como balconista, atendimento mais ao público ali, né? Então, vai mudando o perfil dos empregos, né, dos cargos, das funções, da forma como se faz uma gestão. Então, essa mudança estrutural na organização, ela acontece, como está acontecendo agora, né? Nós estamos vivendo aí a indústria 4.0, né? Estamos nesse momento. Algumas profissões deixando de existir, outras surgindo, e algumas ficando obsoletas, né? Então, estamos em mudança novamente. Então, assim, o que eles falam? Que essas funções no campo da informação, elas tiveram notável crescimento em 1980. Então, depois disso, 1980, 1995, passamos a ter aí acesso a dados, um grande foco em informação, né? Então, não era só produzir, não era só prestar o serviço, mas era uma questão de administrar as informações. Quem é o cliente? Onde ele mora? O que ele quer? Eu tinha informações. E essas informações como bases para tomar decisões. O que lá atrás não tinha. E aí, o que nós temos aí depois disso? Ó? Nós temos uma concentração maior de força de trabalho, né? Migrando de função em função. E nós temos aí depois disso um aumento do acesso à internet. Depois de 1995. Que já é a nossa realidade hoje. Então, a ética ela não pode permanecer congelada, ela evolui. E o administrador tem que olhar ela também conforme a sua evolução. Então, o perfil do trabalhador hoje é diferente do que aquele perfil de 79, do que aquele perfil anterior. Nós não somos, em maioria, os que estão na agricultura. Nós estamos na indústria, nós estamos em cargos operacionais, a maioria, né? Esses cargos operacionais, é tendência que eles sejam mais automatizados e eles funcionem de forma eletrônica, sem precisar muito da mão humana ali para executar. E a tendência é que a gente tenha que resolver coisas mais um pouquinho mais estratégicas, que a gente tenha que pensar mais, a gente não só execute, a gente pense mais. Então, por isso que esse perfil novo aí que está em desenvolvimento, por isso que ele requer conhecimento, podemos falar do conhecimento técnico, habilidade, que é esse comportamento, né? E atitude. E aí, eu trouxe para vocês uma ferramenta que é muito conhecida dentro do gestão de pessoas, que é o CHA. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. Hoje, já se faz entrevista olhando essas três coisas, entrevista de emprego. Promoção de emprego já se faz olhando essas três coisas. E a gente precisa ficar atento a isso. São três coisas que nós precisamos ter como um ser humano. Então, o que nós precisamos? Precisamos ter conhecimento. Para aquele cargo eu preciso ter inglês, eu preciso ter Excel, eu preciso saber mexer numa impressora. É isso que eu preciso para aquele cargo? É esse conhecimento? Então, esse conhecimento que eu tenho. Ou que eu vou correr atrás. Habilidades para aquele cargo. Como é que eu vou fazer aquilo? Sabe quando você passa por uma entrevista e perguntam assim, quanto tempo você tem de experiência? Ou quando está lá na vaga, assim, vaga de analista de balcão,
com experiência mínima de 2 anos. O que quer dizer essa experiência? É se você sabe fazer. Porque às vezes você tem conhecimento técnico, mas você nunca fez. Então, só o conhecimento técnico não te ajuda. Você tem que ter o conhecimento técnico, mas tem que saber fazer. Então, esse saber fazer é a habilidade. Tá? Que é esse aspecto assim, eu fiz um curso de panificação, é um conhecimento técnico, e faz 2 anos que eu trabalho numa padaria fazendo pão. É uma habilidade. Então, eu tenho conhecimento técnico, que é o saber, né? O saber como aquilo tem que ser feito, e eu sei como fazer, porque faz 2 anos que eu faço pão. Tá? Então, esses dois, eles andam juntos. Tá, então eu sei como faz, eu sei fazer, já faz 2 anos que eu faço, e aí vem a atitude, é eu querer fazer. Então, eu tenho aqui essas 3 coisas juntos, determinando o meu lado profissional. Que profissional que eu sou? Eu sou um profissional que eu tenho conhecimento técnico, que eu sei fazer e que faço. Então, aí vem esses aspectos aqui comportamentais aqui, que está ligado ao que a gente falou, iniciativa, proatividade, liderança, trabalho em equipe, persuasão, resiliência. Juntou tudo, pronto, aí você realmente consegue, muitas vezes, aquele cargo, consegue aquela promoção, consegue se manter no emprego e você vai embora, você flui. As coisas acontecem de forma natural para você. Você não fica esperando alguém mandar, você não fica esperando a ordem vir. Você tem uma certa autonomia para aquilo que você executa ali. Você tem uma certa liberdade ali para aquele cargo que te é dado. Então, essa mudança no trabalho requer esse profissional aqui, tá? Que tem conhecimento, que tem habilidade e que tem atitude. Perguntas? Thaís, Poliana, Vitória, Thalia, Guilherme, que entrou agora, pouco, Nádia, João, Rafaela. Não. Não. Como não? Nenhuma? Gente, esse fone não para no meu ouvido, fica saindo toda hora. Nenhuma. Tudo bem explicadinho, professora, bem detalhadinho, fica fácil de entender. Pergunta, chamada oral, vocês respondem. Então, assim, reparem que às vezes está fazendo uma entrevista de emprego e você vai falar, eu tenho curso de Excel, eu fiz um curso técnico no Tableau, fiz um curso de inglês, um curso de alemão, fiz um curso de bolo. Enfim, isso que você está falando é conhecimento técnico. Durante a entrevista, é importante você demonstrar a habilidade. Ah, mas eu não tenho... Professora. Oi. Assim, no meu caso, eu tenho várias experiências em várias áreas da empresa, mas eu fiz a sua APRO, sabe? De menor aprendiz. Sei. E lá dava cursinhos curtos, por exemplo, de 3 meses de contabilidade, almoxarifado, algumas coisinhas pequenas. E isso eu tinha 16 anos. E aí eu entrei na fábrica, e nessa que eu entrei na fábrica, eu fui mudando de setor, eles foram me mudando de setor, e eu fui criando conhecimentos de cada área um pouquinho, de qualidade, de nota fiscal, financeiro, e agora eu estou no PCP, né, que é a parte de programação da empresa, então eu conheço um pouquinho de tudo, mas eu não tenho ensino de nada disso. Só o da SOAPRO mesmo, que é os cursinhos curtos, e agora que eu estou fazendo o técnico de administração para poder abrir um leque, para ter alguma coisa no currículo, né? E depois eu fazer uma faculdade, porque assim, o meu objetivo era seguir carreira militar. Eu fiz 3 anos de curso preparatório militar, estudando, trabalhando na fábrica. Mas aí foi indo, e é bem concorrido o concurso para militar, e eu sempre precisei trabalhar. E praticamente para passar nessas provas você precisa se dedicar o dia todo fazendo atividade. Aí eu vou tentar sim futuramente, mas com um técnico, uma faculdade, não mais oficial, que é com
22 anos de idade, que podia só até 22, 23. Mas aí como é que faz? Por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego, porque eu só tive 2 serviços, que foi o restaurante, que eu trabalhei como menor aprendiz também, mas fiquei pouquinho tempo, e a fábrica, que eu tô já 6 anos, 7 anos. E aí, vamos supor, vou fazer uma entrevista de emprego numa outra empresa. Daí eu posso passar tudo que eu conheci na fábrica, tudo certinho? Como é que Exatamente. funciona? Você pode deixar no currículo um pouquinho isso, demonstrar um pouquinho no currículo isso. Como que você pode fazer? Eu gosto de fazer um pouquinho nesse formato. Eu separo, sabe quando a gente coloca subtítulo no currículo? Aí ali, Poliana, por exemplo, você pode colocar assim, subtítulo, conhecimento técnico. Aí você coloca a parte técnica. Emitir nota fiscal, fazer ordem de produção, da programação de PCP, né? Programação e controle da produção, fazer expedição, fazer recebimento, balança, conferir balança, embalagem. Então, você pode colocar coisas técnicas e escrever um pouquinho a habilidade também. Né? Você pode escrever lá que você tem habilidade para... Deixa eu pensar, que você tem habilidade para controle fiscal, para emissão de nota fiscal. Você pode escrever, você não precisa necessariamente ter o curso, o certificado. Né? O certificado ele é importante, mas hoje em dia nós aprendemos muita coisa na prática e muita coisa por conta própria. Se você tiver uma disciplina, você aprende sozinha algumas coisas. Aprende. Quando eu trabalhava na indústria, eu participava muito de uma reunião com o dono, e um dia na reunião, ele começou a me falar de eficiência e eficácia. Não, mas não está sendo eficiente, não está sendo eficaz. Ele misturava as duas palavras e eu não conhecia esse significado. Era novinha, eu não conhecia. Eu fui atrás de livro de internet para entender o que era eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia foi uma coisa que eu aprendi sozinha. Mas eu queria entender, porque ele falava na reunião e misturava as coisas. E aí, era gráficos que a gente estava vendo de resultado de mês. E aí, até que eu entendi sozinha, por isso que eu falei, a gente consegue hoje aprender algumas coisas sozinha. Posso não ter feito um curso e aprendi sozinha algo, fazer um bolo. Não fiz o curso, mas aprendi a fazer um bolo, sei lá. Então, assim, é conhecimento seu. E aí, até depois de uma outra reunião, que a gente estava de novo fazendo o fechamento do mês, ele começou de novo. E eu lembro que eu levantei e falei para ele, não, aqui é eficiência, aqui é eficácia. Aqui está sendo assim, aqui está sendo assado. Ele olhou assim para mim e falou assim, mas como assim? Eu falei assim, não, porque eficiência é isso, eficácia é aquilo. Ele parou, pensou, não, você está certo. Então, assim, a gente tem capacidade de aprender algumas coisas sozinha. Muitas vezes a gente vai aprender porque a gente já está dentro de uma organização e vai aprender lá na prática como se faz aquilo, né? Que tem a ver com a habilidade. Uma coisa é eu entender, outra coisa é eu fazer, é eu saber fazer. Por exemplo, nós tivemos aula de 5W2H. Vocês têm um conhecimento do 5W2H, a ferramenta. Na hora que tem que fazer o primeiro 5W2H,